Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 6 de 2025, 6 de junho de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama aí para todo mundo que gosta de astrologia este canal e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, a lua ainda em Libra, final de Libra, lá para as 23 e algumas coisas, ela entra em Escorpião, começa o movimento Escorpião, horário de Brasília, né? Lembrando aqui. E a Lua hoje ainda fazendo um trígono com o Sol em Gêmeos, fazendo um trígono também com Mercúrio em Gêmeos, trígono com Júpiter em Gêmeos, sextil com Marte em Leão e uma oposição com Vênus, que começou o seu movimento em Touro. Então, muito interessante essa oposição, de prestar atenção. Vênus rege Libra e rege Touro. Então, estamos ainda aí com essa lua crescente em Libra, da lunação de Gêmeos, do dia 27/5/2025. Então a Lua aqui continua naquela história, pedindo harmonia, equilíbrio e serenidade com as emoções e com os sentimentos de cada um. No que desenvolve esse sentimento de emoção e de equilíbrio, de serenidade no emocional de cada um, fica uma história bem legal, porque no caminhar dessa lua para Escorpião, aqui é uma crescente, é um crescer, vai nessa história de estar harmonizado, equilibrado, em harmonia, né? Vai desenvolver uma crescente para transformação, transmutação e regeneração desse emocional. Nesse sextil com Marte em Leão, então essa pegada desse crescer dá uma energia de ação, de atividade, né? De desenvolver uma iniciativa, de promover uma iniciativa. Lembrando que sextil e trígono, que são aspectos que favorecem, que eu coloco como saudáveis, né? Tem que ter uma ação da pessoa para que possa se conectar com essa energia. Porque os desafios, a oposição e a quadratura, vem e bate na porta por si mesmo. Então, para aproveitar melhor sextil e trígono, sextil 60 graus, trígono 120 graus, esses aspectos que são favoráveis, que eu coloco como saudáveis, é interessante que a pessoa promova uma ação para essa frequência, essa vibração, essa energia se conecte com a pessoa. E aqui nesse sextil com Marte, essa lua, em sextil com Marte em Leão, fala muito disso. Assim como essa lua em trígono com Mercúrio em Gêmeos e Júpiter em Gêmeos também, entende? Então Marte já é a própria energia da ação, da atitude, da iniciativa, do movimentar-se, de ter uma energia que promove tal coisa. E aqui, ó, o emocional e o sentimental em equilíbrio nesse sextil com Marte, então tem uma ação do emocional, com o emocional e o sentimental, com muita criatividade, com muita alegria, promove boas relações, bons relacionamentos, com alegria, com atitude, com criatividade, com as crianças, né? O feminino com o masculino, entende? E esse Marte está ali, ó, fazendo um sextil com Mercúrio
e também com Júpiter. Então, promove mais ainda ali para o mental, para a sorte, para a bem-aventurança, com as histórias das comunicações, ó, já fazendo um link com a lunação de Gêmeos do dia 27/5. Então, quer dizer, desenvolva uma comunicação. Isso aqui está muito favorável para as relações, todas elas. As relações com o cônjuge, com o sócio, com o outro, com o tu, com as comunicações, com as falas, com as viagens, as grandes viagens, as pequenas viagens, o estrangeiro, o comércio, a criatividade, entende? As artes de uma maneira geral, para promover esses eventos artísticos, por exemplo, entende? Isso aí está um momento muito bom, hoje e amanhã, para hoje à noite, para hoje de madrugada, né? Na madrugada já de sábado. A atenção que tem que ter aqui é para não exagerar, porque tem Júpiter ali na história, entende? E esses signos de elemento ar, eles são muito mentais. Então, prestar atenção aí, porque fica muito aqui no mundano também, esse mental, sabe? Gêmeos, Libra e Aquário estão muito mental. E aí é o povo que vive mais aqui, esse plano aqui do planeta, nessa sequência do mundano. Assim como o povo de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, também vive muito mais esse mundano aqui por conta da sua praticidade, seu lado prático, seu lado do seu pragmatismo, entende? Então eles vivenciam mais o mundano. O pessoal do fogo, Áries, Sagitário, Áries, Leão, Sagitário, e o pessoal da água, Câncer, Escorpião e Peixes, né? O do fogo são mais intuitivos e mais sensíveis, por incrível que pareça. Então eles vivem uma outra atmosfera, não só essa aqui do mundo mundano. Agora, lembrando, tem que fazer o mapa para ver o total do mapa, que eu estou falando de uma maneira específica, né? Algo muito pontual e muito pouco. O certo é fazer o mapa, porque o mapa dá a leitura total ali da pessoa, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas está falando ali de leão, está falando de vidro. Eu não sou nada disso. O contrário do que é dito é verdadeiro. Então, se é dito uma coisa que a pessoa percebe o contrário, ela está vivendo o contrário do signo. Entende? Ou outras histórias que tem no mapa que promovem isso que parece que não está sendo. Daí a necessidade e a importância de fazer o mapa para ter uma compreensão muito maior. E esse pessoal do fogo e da água são mais sensíveis, mais intuitivos. Eles vivem um plano maior até. O pessoal do ar e o pessoal da terra, elemento ar e elemento terra, vivem muito mais aqui esse mundo mundano do que os outros. Aí vai falar assim, que um pisciano, por exemplo, não está vivendo muito esse lado aí que eu falei, porque ele está conectado mais com Virgem, que vive muito mais esse lado aqui, que é elemento terra, entende? E o pisciano da alma, do espírito, da espiritualidade, da intuição, da sensibilidade. E aí tem que desenvolver, buscar conhecimentos nesse sentido, porque de repente é o potencial da pessoa e ela não está vivendo isso. Então, aqui, ó, essa lua em trígono ali com Mercúrio, em Gêmeos, com Júpiter em Gêmeos, fazendo sextil com Marte em Leão, e Marte fazendo sextil ali com eles, e eles fazendo esse trígono com a Lua, está formando um triângulo. E o Marte é o ponto de convergência, Marte em Leão. Então, justamente a atitude, a ação e a iniciativa vai fazer valer e fortalecer todo esse lado saudável aqui. Agora, presta atenção. Essa Lua está no final de Libra e já está fazendo uma oposição com Vênus, que já começou o seu movimento em Touro. Vênus rege Touro e rege Libra. Então, esse movimento de Vênus em Touro vai falar muito, muito, muito dos valores materiais, da matéria, do dinheiro, da terra, da praticidade, entende? Da agricultura, do agronegócio, do meio ambiente. Ontem foi o dia do meio ambiente comemorado
no planeta inteiro, não é? Então já estava tendo essa relação de Vênus com Touro desde ontem de uma forma forte. Então vai ficar falando muito desses valores aí. E Vênus também rege Libra, então ela está falando das relações. Então, quais são os valores que a pessoa se conecta em relação ao dinheiro, em relação à terra, em relação à agricultura, em relação ao meio ambiente, em relação à alimentação, ao alimentar-se, porque Touro fala também do alimentar-se, da alimentação e do alimentar-se. São saudáveis? A sua relação com o dinheiro é saudável? Quando você busca o dinheiro, você busca de uma forma honesta, saudável, ou você busca através da corrupção, de corromper e ser corrompido, de subornar e ser subornado, do roubo, de comprar produtos roubados, produtos falsificados. Entende? Como é que você ganha o dinheiro? Enganando os outros? Passando a perna em alguém? Explorando alguém? De uma forma assim muito negativa, porque qualquer exploração é negativa. A gente não entenda aí quando a gente está pagando legal um funcionário aí, né? Não está tendo esse serviço de exploração. Está sim, porque o lado saudável da vida deveria ser de colaboração e não de competição. Então Libra pede equilíbrio, pede harmonia. Dentro do mundo de hoje, que ainda a colaboração não está totalmente presente, então, desenvolver essa relação de ganho material de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, de uma forma justa. Entende? E na relação e nas relações, quais são os valores dessas relações? Essa Lua em oposição, a Lua em Libra em oposição a Vênus em Touro, está falando muito disso. Oposição, eu já te falei aqui, é um desafio forte e que pede um diálogo, pede uma conversa, para esse desafio não levar para uma trombada, para um confronto, para um desencontro. Então, nas relações Lua em Libra, as relações, os sentimentos, o seu emocional, o seu sentimental, em oposição a Vênus, que rege Libra e rege Touro. Vênus está em Touro. E aí está falando quais os valores dessas relações. Tem equilíbrio, tem harmonia, tem beleza, tem serenidade. Vênus em Libra fala da beleza. Tem beleza? Vênus em Libra fala do equilíbrio, da harmonia. Tem equilíbrio, tem harmonia, tem serenidade, tem valores saudáveis. Entende? Porque muitas vezes a pessoa está numa relação ali porque a outra parte é bonita, a outra parte é sensual. Vênus em Libra fala dessa sensualidade. A outra parte tem dinheiro, a outra parte tem relações, a outra parte ou por carência, entende? Não tem ninguém, vou ficar com essa pessoa aqui para não ficar sozinho. Não, fique sozinho. Fique sozinha. A paz é muito cara. A paz está ligada à harmonia, está ligada à serenidade, está ligada a equilíbrio, está ligada à beleza. Quando não tem paz, não tem harmonia, não tem equilíbrio, não tem serenidade, não tem beleza, só tem feiura. E começa confronto, justamente essa oposição aqui, ó. E na medida que caminhar para Escorpião, sobretudo depois das 23 horas, quando começar o movimento Escorpião, vai se acirrar essa oposição dessa Lua com Vênus. Então as relações e os relacionamentos que não estão saudáveis já está tendo uma DR aí, vai ter muito mais, porque aí aqueles que não entendem que é muito melhor largar essa relação tóxica, doentia e viver sozinho, vai querer ir para o controle, para manipulação, para trairagem, para mentira, para desonestidade, para o esgoto de submundo e do submundo de Escorpião, o lado não saudável, e vai querer ficar confrontando para querer dominar essa relação por conta do ego, por conta do orgulho. E aí vai piorar porque essa Lua vai estar caminhando por uma conjunção com a Lilith. E a Lilith é revolta, é rebeldia, não aceita a imposição, não aceita ficar por baixo.
e vai estar já em oposição ali também com Vênus em touro. Aí vai só tristeza, só lama, só discórdia, só esgoto, só submundo, só sujeira, só escorpião, rato e lacraia, sujo, do submundo. Então, muitas vezes, as pessoas acham que se dobrar é fraqueza, que se dobrar é porque perdeu. Não. Quem numa situação dessa consegue desenvolver esse movimento da dobradiça e ir para a humildade, para sair fora, é muito forte. Qualquer idiota, qualquer ignorante, qualquer estúpido agride o outro facilmente, fisicamente, usando um pedaço de pau, usando uma arma. Qualquer imbecil faz isso. A pessoa forte, a pessoa poderosa, a pessoa com poder mental e emocional, com força mental e emocional, ela sai fora. Ela não fica ali nessa disputa idiota, não. Relacionamento tóxico, doentio, desse jeito, não presta para ninguém, não. Acaba com a vida da pessoa, acaba com o mental da pessoa, acaba com o emocional da pessoa, acaba com o espiritual da pessoa, acaba com o material da pessoa, acaba com a saúde da pessoa, física, mental, emocional, espiritual. E se brincar, leva problema ainda para a próxima vida, seja no plano espiritual, como eu acredito em reencarnação, para a próxima encarnação. Então, muita atenção hoje, sábado, domingo e ainda segunda, com essa oposição aqui, ó, da Lua em oposição com Vênus em touro, e a própria Lilith ali também fazendo oposição. Lilith em escorpião fazendo oposição com Vênus em touro. Então é uma oposição muito poderosa, muito, e hoje é sexta, dia de Vênus. Entende? Então vai falar muitas relações da sensualidade, do sexo, do dinheiro, dos valores, da comida, do alimentar-se, da alimentação, dessa história da relação. Gente, não fica em relação doentia, não. Fica sozinho, fica sozinha. Sai fora. Às vezes tem umas relações que não dá assim para largar, né? De trabalho, porque no ambiente profissional também tem as relações ali com os colegas de trabalho, e sobretudo quando esse colega é de uma chefia e está tendo esse problema. Sai da competição, entende? O cara ali, a pessoa está ali, o homem, a mulher, está na posição de chefe, de quem comanda, então deixa ele comandar da forma idiota dele ou dela, da forma doentia dele ou dela, da forma escrota dele ou dela. Entende? Deixa que no movimento da vida ele vai cair, ela vai cair. Isso é certo. Alguém aí dessa história aí que ele convive, que ela convive, vai promover essa queda. Porque a vida promove essa queda. Entende? Então, sai dessa competição. Deixa a pessoa mandar. Deixa, porque quem fica nessa é quem não tem competência. Porque quem está na liderança, está na posição de chefia, que tem competência, ele relaciona com aquela equipe dele de uma maneira de igual. Ele ou ela, que está na chefia, que está na liderança, tem a condição de dar a palavra final. Só por isso aí já basta. Mas a relação com as pessoas ali do ambiente de trabalho é de harmonia, de equilíbrio, é de escutar. Percebe? Se alguém chega para ele, ó, por aqui, não, de repente, nisso aqui, ele escuta, ela escuta e vai ver como é que, se de repente, vai fluir legal, vai ser positivo, vai melhorar a produtividade, vai melhorar o ambiente para ficar harmonioso, para ficar alegre, para ficar limpo, para ficar feliz, para ter beleza. Isso influencia muito nessa história da produtividade. Entende? Não é ficar ali com a chibata na mão e batendo nas costas dos funcionários, não.
não está tendo produtividade nenhuma. Fora o karma negativo que essa pessoa está desenvolvendo para a vida dela. A própria vida agora e as próximas. Entende? Então, essas relações doentias, tóxicas, de confronto, de embate, hoje vai estar muito clara. Só não vai ver quem não quer. Quem está ali em relação de dependência, quem está ali em relação tóxica, doentia, entende? De carência. Aí não percebe, tem medo de ficar sozinho. Não tem medo de ficar sozinho não, fique. Porque aí, quando fica sozinho, abre espaço para alguém chegar. Porque às vezes está chegando, mas está amarrado naquela relação doente, tóxica, e não está percebendo alguém que está chegando, porque está ali, ó, preso, com a viseira ali, ó. E às vezes está preso por causa do orgulho, por causa do ego, porque está justamente nessa oposição, combatendo, confrontando, guerreando. Que guerra que traz prosperidade, gente. Sobretudo essas guerras pessoais. As coletivas já mostram aí, ó, que é só problema para todo mundo. As individuais mais ainda, porque as pessoas em volta também são contaminadas com isso. A família, as amizades, o ambiente. Entende? Então, para a gente ter relações saudáveis, que tem paz, depende da gente. Não é só de Deus, não. Ah, Deus, deixa na mão de Deus. Ah, deixa na mão de Deus. Fica deixando na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, Deus pega e põe a parte dele na sua mão. Você não faz nada. Porque aqui é o mundo da matéria. Deixar na mão de Deus, Deus dá energia, Deus dá força para a nossa alma, para o nosso espírito, para a gente fazer a coisa boa que tem que ser feita para a gente, para a vida, para o planeta, para a existência. Porque nós é que estamos aqui no plano da matéria. Então, quando a gente faz uma oração, olha a palavra, oração. Orar é conversar com Deus. E aí Deus fala para a gente, faz isso. Aí a gente tem que agir. Deus fala, faz isso para o lado saudável. Fica pensando você que Deus está mandando você trair, mentir, controlar, manipular, não está tendo. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa do seu mental. E Mercúrio, ó, já está saindo ali de Gêmeos e indo para Câncer. E aí o mental vai estar muito ali, ó, movimentando em relação às emoções, aos sentimentos da casa, do corpo, do lar, da família, da mãe, das mulheres. Entende? Então já presta muita atenção nessa posição aqui, ó, da Lua, finalzinho de Libra, indo para Escorpião, indo fazendo conjunção com Lilith, a Lua negra. Essa Lilith fala muito das emoções, dos sentimentos, na relação com a liberdade. Ela é dona dela. Ela não aceita ninguém ser dona dela, não. Ela não aceita ficar por baixo sendo pisada, não. Ela não aceita desigualdade, não. Sobretudo do masculino com o feminino. O papo é, ó, igual para todo mundo. Se vier nessa dela de dominar, ela vai procurar dominar. E aí, nessa oposição, puxa, aí é problema mesmo. Entendeu? E a Lilith tem muita a força da rebeldia, da revolta, da revolução, da liberdade. Ela é dona dela. Então presta muita atenção aí. Ó. Presta atenção. Essa relação tá tóxica, tá doentia, não tá valendo nada, tá cheia de traição, de desonestidade, de mentira, de não valores. Tá aí relacionando por causa do externo. O externo, a beleza acaba, gente. O corpo envelhece. Mesmo amanhã, como eu já falei aqui outras vezes, lá na frente, a tecnologia vai ser tanta que vai acabar com a velhice. O corpo não vai mais envelhecer. O corpo vai poder ficar numa situação de juventude muito grande. Mas é o corpo. Nós estamos falando aqui do emocional, do sentimental. Entende? E isso é que valoriza a vida.
O nosso emocional está em paz, o nosso sentimental está em paz. Nós estamos bem emocionalmente. Nós estamos em paz. Isso é que é valoroso. Isso é que é valioso. Isso que tem valor. Beleza? Espero ter colaborado, contribuído. Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Ou se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente começar a estabelecer uma comunicação, eu explicar como é o meu atendimento aqui. Eu atendo presencialmente e via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Tchau.